Os San Francisco Giants são uma das franquias mais antigas e vitoriosas da Major League Baseball. Fundados em 1883, em Nova York, e transferidos para a Califórnia em 1958, os Giants carregam uma tradição marcada por títulos, lendas do esporte e rivalidades históricas. Do lendário The Catch de Willie Mays ao domínio recente com 3 conquistas da World Series em 5 anos, 2010, 2012 e 2014, a equipe combina passado glorioso e sucesso moderno. Com sede no Oracle Park, em San Francisco, os Giants representam não apenas uma cidade, mas também uma das histórias mais ricas e emocionantes do beisebol. Fundados em 1883 como New York Gothams, os Giants nasceram em uma época em que o beisebol ainda estava em processo de consolidação como o passatempo nacional dos Estados Unidos. Pouco depois da sua fundação, o Time adotou o nome New York Giants, identidade que marcaria gerações e que se tornaria sinônimo de tradição, competitividade e glórias no beisebol profissional. Desde os primeiros anos, os Giants começaram a construir sua reputação como uma das franquias mais respeitadas da Liga Nacional, NL. Jogando no histórico Polo Grounds, em Manhattan, a equipa atraía multidões e se envolvia em confrontos lendários contra rivais locais como o Brooklyn Dodgers e o New York Yankees. Rapidamente, os Giants se firmaram como uma potência, conquistando títulos e formando ídolos que deixaram marcas indeléveis na história do esporte. Um dos primeiros grandes nomes do Time foi Christy Mathewson, arremessador considerado até hoje um dos maiores da história do beisebol. Com seu talento e carisma, Mathewson ajudou a levar os Giants a importantes conquistas no início do século XX, incluindo o título da World Series de 1905, o primeiro da franquia. Décadas depois, outros ídolos como Mel Ott, com seus inúmeros home runs, e Willie Mays, dono do lendário The Catch, em 1954, consolidaram ainda mais a aura vencedora do Time. No total, durante a era em Nova York, os Giants conquistaram 5 títulos da World Series, 1905, 1921, 1922, 1933 e 1954, tornando-se um dos clubes mais respeitados e temidos da liga. Porém, a busca por novos mercados e a expansão do beisebol levaram a franquia a tomar uma decisão histórica. Em 1958, os Giants mudaram-se para a costa oeste, estabelecendo-se em San Francisco, na Califórnia. Essa mudança não apenas transformou o futuro do Time, mas também marcou um ponto de virada para toda a MLB, que passou a ganhar força no cenário nacional com a presença de equipes em diferentes regiões do país. Com a transferência para a Califórnia, os Giants iniciaram uma nova era, construindo uma base apaixonada de torcedores e renovando sua identidade. Desde então, a equipe se consolidou como uma das mais icónicas da MLB, somando títulos históricos e rivalidades intensas, especialmente contra os Los Angeles Dodgers, que também se mudaram da costa leste para a oeste no mesmo ano. Assim, a trajetória iniciada em 1883 com os New York Gothams evoluiu para uma das histórias mais ricas do beisebol, marcada por tradição, ídolos e conquistas que atravessam gerações. Ao longo de sua trajetória em Nova York, os Giants se consolidaram como uma das franquias mais respeitadas e vitoriosas da Major League Baseball. O sucesso foi construído graças ao talento de jogadores lendários, às conquistas marcantes em campo e a uma casa que se tornou símbolo da equipe, o Polo Grounds, estádio histórico localizado em Manhattan. Entre os grandes nomes que marcaram a história dos Giants, poucos são tão lembrados quanto Christy Mathewson, um dos maiores arremessadores de todos os tempos. Atuando no início do século XX, Mathewson se destacou não apenas pelo número impressionante de vitórias, mas também pelo seu estilo de jogo inteligente e pelo caráter que o transformou em ídolo dentro e fora de campo. Sua presença foi fundamental para o primeiro título da World Series, conquistado em 1905, quando o arremessador brilhou contra o Philadelphia Athletics. Nas décadas seguintes, outro gigante emergiu, Mel Ott, um dos maiores rebatedores da história da franquia. Ott foi o primeiro jogador da Liga Nacional a superar a marca de 500 home runs, um feito que o colocou no Hall da Fama e o consagrou como ícone dos Giants. Sua carreira, inteiramente dedicada à equipe, simboliza a lealdade e a grandeza que caracterizaram a era nova-iorquina. O auge da glória dos Giants em Nova York, no entanto, veio na década de 1950, com a ascensão de Willie Mays, considerado por muitos o maior jogador de beisebol de todos os tempos. Dono de habilidades únicas, Mays era capaz de mudar o rumo de uma partida tanto com o bastão quanto com a luva. Em 1954, ele protagonizou um dos momentos mais icónicos da história da MLB, o lendário The Catch, uma espetacular defesa no campo central durante a World Series contra o Cleveland Indians. Essa jogada se tornou eterna na memória dos fãs e símbolo da excelência defensiva de Mays. No total, os Giants conquistaram 5 títulos da World Series em sua era nova-iorquina, 1905, 1921, 1922,
1933 e 1954. Cada um desses campeonatos fortaleceu a imagem da equipe como uma das grandes potências da Liga Nacional. E tudo isso acontecia no mítico Polo Grounds, um estádio peculiar e histórico, com dimensões únicas e uma atmosfera vibrante que fazia cada jogo ser uma experiência inesquecível para torcedores e jogadores. Ali, os Giants escreveram capítulos gloriosos que ajudaram a moldar a identidade do beisebol americano. Em 1958, os Giants tomaram uma das decisões mais marcantes de sua trajetória, a mudança de Nova York para a costa oeste dos Estados Unidos. A transferência fazia parte de um movimento maior dentro da Major League Baseball, que buscava expandir sua presença para novas regiões do país, levando o beisebol a mercados emergentes e a públicos que ainda não tinham contato direto com equipes da liga. Assim, os Giants deixaram para trás o lendário Polo Grounds e se estabeleceram em San Francisco, Califórnia, iniciando uma nova era de sua história. A mudança não aconteceu de forma isolada. Naquele mesmo ano, o Brooklyn Dodgers também se transferiu para a Califórnia, indo para Los Angeles. Juntas, essas duas decisões transformaram o cenário do beisebol americano, estabelecendo uma rivalidade ainda mais intensa entre Giants e Dodgers, agora em solo californiano. A presença das duas franquias deu início à consolidação da MLB como uma liga verdadeiramente nacional, com representação tanto na costa leste quanto na costa oeste. A primeira temporada em San Francisco ocorreu em 1958, e logo ficou claro que a cidade estava disposta a abraçar sua nova equipe. A torcida local, até então carente de uma equipe de grande porte, recebeu os Giants com entusiasmo, criando uma nova base de fãs apaixonada e vibrante. Mesmo com a saudade deixada em Nova York, os Giants encontraram em San Francisco um lar que se tornaria inseparável de sua identidade. Durante seus primeiros anos na Califórnia, a equipe passou por adaptações, tanto dentro quanto fora de campo. O lendário Willie Mays, já consagrado como um dos maiores jogadores de todos os tempos, desempenhou papel fundamental nessa transição. Sua presença ajudou a atrair os torcedores e a consolidar o prestígio da equipe na nova cidade. Não por acaso, Mays se tornou uma verdadeira lenda em San Francisco, símbolo da continuidade entre a era nova-iorquina e a nova fase californiana. Com o tempo, os Giants construíram uma identidade própria em San Francisco, criando tradições, ídolos e momentos memoráveis. O espírito vibrante da cidade e a paixão dos torcedores californianos fizeram da franquia um dos pilares do beisebol na costa oeste, iniciando uma jornada que continuaria a render conquistas e a fortalecer o legado dos Giants como uma das franquias mais emblemáticas da história da MLB. Após a mudança para San Francisco, os Giants precisavam de um estádio à altura de sua história e ambições. Em 1960, inaugurou-se o Candlestick Park, que se tornaria o lar da equipe por quase 4 décadas. Localizado em uma área próxima à Baía de San Francisco, o estádio rapidamente ganhou fama, e certa notoriedade, pelo vento constante e pelo clima frio, características que dificultavam tanto o jogo quanto a experiência dos torcedores. Mesmo com essas condições desafiadoras, Candlestick Park se tornou um símbolo da resiliência da equipe e da fidelidade de sua nova base de fãs. O estádio assistiu a inúmeros momentos históricos da franquia, incluindo temporadas marcantes de jogadores como Willie Mays, Juan Marichal e Will Clark, que ajudaram a consolidar a reputação dos Giants na costa oeste. Apesar das dificuldades climáticas, Candlestick proporcionava uma atmosfera única, os torcedores corajosos que enfrentavam o frio e o vento criavam uma energia inconfundível, transformando cada partida em um espetáculo singular. Candlestick Park, com sua história e peculiaridades, tornou-se parte intrínseca da identidade dos Giants durante a segunda metade do século XX. No entanto, com o passar do tempo, tornou-se evidente que os Giants precisavam de um estádio mais moderno e confortável, capaz de atender às exigências de uma franquia de prestígio e de seus torcedores. Em 2000, o Time inaugurou o Pacific Ballpark, mais tarde renomeado Oracle Park, no coração de San Francisco, ao longo da famosa Baía de San Francisco. Este novo estádio representou uma revolução para a equipe, moderno, elegante e funcional, oferecia uma experiência de alto nível para jogadores e torcedores, além de proporcionar vistas espetaculares da Baía, do Bay Bridge e da cidade. Oracle Park não apenas melhorou a infraestrutura, mas também se tornou um verdadeiro ícone da cidade. A proximidade com a água permitia arremessos memoráveis, com bolas de home run ocasionalmente caindo na Baía, e reforçava o caráter especial de cada partida. Além disso, o estádio ampliou a capacidade de eventos e atividades, tornando-se um centro de entretenimento completo, com restaurantes, lojas e espaços para experiências de fãs. A transição de Candlestick Park para Oracle Park simboliza a evolução dos Giants, de uma equipe que enfrentava ventos e desafios climáticos extremos, mantendo sua identidade resiliente, para uma franquia moderna e globalmente reconhecida, com um estádio que reflete tanto sua história quanto sua ambição contínua. Hoje, Oracle Park é sinônimo de beisebol de qualidade, tradição e emoção, consolidando San Francisco como uma das cidades mais icônicas do esporte americano.
A era moderna dos San Francisco Giants é marcada por talento, dedicação e conquistas históricas, consolidando a equipe como uma potência contemporânea da Major League Baseball. Entre os jogadores que definiram esse período, nomes como Barry Bonds, Buster Posey, Tim Lincecum, Madison Bumgarner e Pablo Sandoval se destacam não apenas por suas habilidades excepcionais, mas também por seu impacto direto nos resultados da equipe. Cada um deles contribuiu para escrever capítulos memoráveis da história dos Giants, reforçando a reputação de uma franquia vencedora e resiliente. Barry Bonds, embora mais conhecido por sua carreira individual e recordes de home runs, desempenhou um papel crucial nos anos de transição para a era moderna. Sua presença no bastão e sua habilidade defensiva consolidaram a equipe como competitiva, preparando o terreno para as futuras conquistas. Já Buster Posey, líder e capitão, tornou-se o rosto do time, conduzindo os Giants com inteligência tática, consistência e coragem, especialmente em momentos decisivos dos playoffs. Os arremessadores Tim Lincecum e Madison Bumgarner tornaram-se símbolos da força do montículo dos Giants. Lincecum, com sua velocidade e técnica inusitada, conquistou múltiplos prémios Cy Young e foi essencial para as vitórias em séries decisivas. Bumgarner, por sua vez, destacou-se em situações de alta pressão, entregando performances históricas, especialmente durante a pós-temporada, incluindo jogos memoráveis da World Series. Pablo Sandoval, com seu talento ofensivo e defesa sólida, completou esse grupo de estrelas, ajudando a equilibrar o ataque e garantindo resultados consistentes em momentos cruciais. O ápice dessa geração de talentos veio entre 2010 e 2014, período em que os Giants conquistaram 3 títulos da World Series, 2010, 2012 e 2014. Cada campeonato representou não apenas a excelência do elenco, mas também a força coletiva da equipe, arremessadores dominantes, ataque potente e defesa sólida se combinavam para formar um time completo, capaz de superar qualquer adversário. Essas conquistas reforçaram a reputação da franquia como uma das mais temidas da MLB, mesmo em uma era marcada por intensa competitividade. Além dos títulos, essa fase moderna fortaleceu a identidade dos Giants. Perseverança, trabalho em equipe e capacidade de superar adversidades tornaram-se marcas registradas da franquia. Hoje, a combinação de tradição histórica com sucesso contemporâneo posiciona os Giants como um modelo de excelência no beisebol americano, inspirando novas gerações de jogadores e torcedores. Hoje, os San Francisco Giants são mais do que apenas uma equipe de beisebol, são um símbolo de tradição, resiliência e excelência esportiva. Desde suas origens em Nova York como Gotham's, passando pelo lendário Polo Grounds, até se estabelecerem na costa oeste com o Candlestick Park, posteriormente, o moderno Oracle Park, os Giants construíram uma história rica em conquistas e momentos inesquecíveis. Com legendas como Christy Mathewson, Mel Ott, Willie Mays, Barry Bonds, Buster Posey e Madison Bumgarner, a franquia acumulou títulos históricos e performances que transcendem gerações. Os 5 campeonatos em Nova York e os 3 títulos da World Series em San Francisco mostram que a busca pela vitória é uma constante, assim como a capacidade de se reinventar diante de novos desafios.